Olá a todos, essa videoaula é para mostrar como usar um programa chamado de máquina virtual. Esse programa ele é muito usado, tá? Principalmente na parte de ensino, na parte de redes de computadores e sistemas operacionais. As máquinas virtuais são programas que auxiliam, né, e muito a parte de testes, ensino, a parte de verificação de equipamentos, verificação de montagem, porque a partir dela eu crio um ambiente virtual de uma máquina completa. Então, ou seja, não há necessidade de você ter máquinas físicas para testar os seus programas, os seus sistemas, a parte de rede, né? Não há necessidade de você ter 2, 3 máquinas, não há necessidade. Através das máquinas virtuais, a parte de rede funciona muito bem. Então, é um sistema bastante utilizado hoje em dia, tanto na parte de ensino, como na parte empresarial, onde a pessoa está testando ambientes para serem desenvolvidos. Existem várias empresas que trabalham com máquina virtual. Aqui a gente vai estar utilizando o VMware Player, tá? Que é um excelente programa, ele é gratuito. Então você pode entrar no site do VMware, vai lá no Google, dá uma buscada lá no VMware Player, ele é gratuito, pode ser usado, instalado em qualquer equipamento. Existem versões profissionais para ele, aí obviamente uma versão paga. Temos também o software do Microsoft Virtual PC, que também é gratuito, mas infelizmente eles foram o Microsoft Virtual PC é indicado apenas para instalação de sistemas operacionais da família Microsoft. Outra família não funciona corretamente. E existe uma solução da Sun, tá, que também pode ser utilizada. Então nós temos 3 grandes programas no mercado, que é o Microsoft Virtual PC, tem o VMware Player, né, que a princípio a empresa VMware ela é genérica, serve para qualquer sistema operacionais, e o VirtualBox, desenvolvido pela empresa Sun. Os 3 são gratuitos. O que eu gosto de utilizar é o VMware Player. Então é isso que a gente vai estar trabalhando durante as nossas aulas. Então ele é muito simples. Primeiro você deve criar a máquina virtual, olha lá, Create New Virtual Machine. Ao criar uma máquina virtual, existem alguns parâmetros que eu tenho que setar. Como dica que eu passo a vocês sempre. Como dica que eu passo a vocês sempre. Primeiro cria a máquina virtual. Depois faz a instalação do sistema operacional. Apesar dos programas permitir já a instalação, ou via CD, ou via arquivo image, eu acho mais interessante você primeiro criar a máquina virtual, ou seja, informar para ele, eu irei depois instalar o sistema operacional. Tá? Eu já tive alguns problemas, onde o cara já tentou instalar o image, ou já tentou instalar o CD, e eu já tive problemas de dar algum erro lá para frente. Então eu prefiro primeiro criar a máquina para depois instalar o sistema. Então clique na terceira opção, vai para Next. Aqui ele pergunta qual sistema operacional que você vai instalar. Tá? Aqui nós temos várias famílias, né? Se eu clicando em Microsoft Windows eu tenho várias opções. Clicando em Linux também tenho várias opções e assim vai indo, tá? Aqui não é que, né, ao escolher o Windows tem que ser o Windows. Não, a ideia é de você já setar aqui o seu sistema, ele já carrega alguns parâmetros default ou básicos de cada sistema operacional, em termos de HD, memória, entre outras coisas. Então a ideia é interessante você já, né, ao criar a máquina, já saber qual vai ser instalado aqui. Mas qualquer modificação, caso não esteja na lista, né, você pode estar trabalhando com algum outro, tá certo? Vamos supor que eu vou instalar o Windows XP, então já selecionei ele e vamos para frente. Aqui ele pergunta em qual pasta vai ser instalado o seu sistema operacional e qual o nome que essa máquina vai receber. Eu recomendo, né, altamente recomendado, que você crie uma pasta com seu nome, tá? E nessa pasta com seu nome, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, né, você, olha lá, WinXP segundo semestre, tal. Estou instalando aqui. Então, faço essa instalação e qualquer modificação que eu for fazer, eu faço diretamente em cima dessa pasta. Posso copiar para pendrive, posso copiar essa pasta para o HD externo,
né, para que eu possa utilizar na minha casa ou na minha empresa ou alguma outra máquina de uma maneira muito simples. Basta copiar a pasta. Tá? Aqui ele sugere para mim, né, o nome da máquina. Se eu estou instalando o Windows XP, ele sugere esse nome aí, mas fica a critério de colocar o seu nome e tal e etc. Nessa parte ele define o tamanho do HD. Como as máquinas que eu crio, particularmente eu crio apenas para teste, eu coloco até valores menores, 10, 15, mas depende muito do sistema operacional que você está instalando. No caso aqui ele já está sugerindo 40 GB. Ao aceitar isso, né, significa que o tamanho máximo do HD que eu vou ter na máquina virtual é de 40 GB. Volto a repetir, como eu uso só para teste, eu uso só para instalação básica. Eu não vou ficar pegando a máquina virtual e ficar instalando aplicativo dentro dela. Eu vou apenas usá-la para questões de teste. Então eu posso aceitar esses valores 40 ou escolher um valor que eu desejo estar colocando. Vou aceitar os 40. O próprio programa, ele inicialmente já faz uma pré-configuração, a memória 512 MB. O XP não precisa de tudo isso. O XP funciona com 64, 128. É óbvio que quanto mais memória RAM eu tiver, melhor, né? Isso ele faz uma análise com a memória física que você tem, né? Essa minha máquina aqui que eu estou gerando é uma máquina de 2 GB de memória. Então está sobrando mais de 1 GB, então ele já resolveu botar 512 MB para o XP, mas eu posso reduzir dependendo do tamanho físico da memória que eu tenho, tá? Quanto mais memória eu colocar aqui, mais ele vai tirar da memória principal. Então, obviamente, a gente tem que ter um equilíbrio entre o que você tem da memória física livre e o que você precisa. No caso do XP, 512 está muito de bom. Mas se eu fosse trabalhar com 7 ou algum outro sistema mais pesado, obviamente eu teria que ter mais memória. Aí cai, né, no problema da memória física. Às vezes o cara está criando uma máquina virtual dentro de uma máquina mais simples. Então eu tenho que usar memória menores, não tem como. Se o objetivo seu é criar máquinas, trabalhar com máquinas virtuais, então você deve ter um sistema com mais memória, tá? Eu tenho observado que um dos grandes empecilhos que tem para o funcionamento da máquina virtual é a questão da quantidade de memória. Então eu vou aceitar o 512 porque eu tenho o 512 livre, mas você poderia estar regulando o tamanho que você quiser, tá? Basta vir na opção de Customize. Aí ele vai abrir e aqui eu ajusto o tamanho de memória que eu queira colocar. Lembrando que se eu for instalar o Windows XP aqui, 512 é mais que o suficiente. Podia ser 256 sem problema algum. Quanto mais memória o sistema tiver, né, melhor é, né? A máquina tende a ficar mais livre, né, podemos assim dizer. Então eu vou colocando 256 e vou dar Finish. Pronto, a minha máquina já foi criada, tá? Mas ainda não funciona, tá certo? Então eu vou na opção Player e vai começar a instalação da minha máquina, tal máquina virtual, tá? E o comportamento dele é como se fosse uma máquina real. Veja bem, eu não instalei o sistema ainda, né? Eu apenas criei a máquina. Se eu der play, ele vai dar um play como se fosse uma máquina comum, né? Ele vai carregar aquela tela preta, com aquela tela de BIOS, e depois ele vai buscar o sistema operacional. Lá, é a tela de BIOS como uma máquina real mesmo, né? Aí ele tenta buscar o sistema operacional. Como não tem nada instalado, ele vai tentar buscar na rede, né? Porque existem sistemas que funcionam tem máquina que não tem HD, aí ele tenta dar boot na rede. Então foi o que aconteceu aqui. Eu inicializei ele não achou o HD meu tá zerado, não instalei nada, ele não achou o drive de CD, ele tentou buscar a partir da rede. Então, quer dizer, o funcionamento da máquina virtual é igual a uma máquina real.